o erro que te faz demorar para ser aprovado em concurso mais do que você necessita. As perguntas que vocês tiverem, vocês podem colocar aí nos comentários. Qual é o erro que muita gente que estuda para concurso comete? Que acaba atrapalhando a preparação, atrapalhando esse processo de estudo. E o que vai ter consequências em você não conseguir ser aprovado lá na frente. Esse é um erro que ele é meio disfarçado, porque quem comete esse erro acha que está estudando com mais independência, que está indo tudo bem. Mas até o final desse vídeo de hoje, vocês vão entender algumas coisas que talvez estejam acontecendo com vocês e vocês ainda não perceberam, mas estão atrapalhando o processo de estudo de vocês. O problema, o erro que muitas pessoas acabam cometendo, é estudar sem direção. Mas o que é estudar sem direção? Muita gente confunde estudar sem direção com não ter um conteúdo adequado, não ter um conteúdo de qualidade. A matéria, por exemplo, a matéria que você vai estudar. Não é porque você tem, por exemplo, você comprou um cursinho, um curso com aulas gravadas, específico do edital que você vai prestar o concurso. Específico. Então, por exemplo, o conteúdo programático que vai cair na prova do seu concurso, você comprou o cursinho que está ali totalmente detalhado. Tem aula, todas as aulas elas abrangem tópico por tópico. Mesmo que essas aulas sejam de qualidade, não é porque você tem acesso a esse material adequado para o seu concurso que você está estudando com um bom direcionamento. Então, o que acontece? Muitas pessoas acham que só porque elas têm acesso a um conteúdo de qualidade, isso vai fazer com que elas sejam aprovadas. Mas o que acontece? Essa questão de estudar sem um direcionamento é muito comum nas pessoas que estudam sozinho. Pessoas que estudam sozinhas, que compraram material, e um cursinho, ou um PDF, ou apostilas mesmo, e estão ali começando a estudar sem conhecer muito bem, sem entender, sem ter um planejamento, uma estratégia, e vai estudando ali, meio que por conta. E isso acontece muito com quem estuda sozinho. Mas não é porque você estuda sozinho que é diferente você estudar sozinho e estudar sem direção. Mas é muito comum em gente que estuda sozinho não ter um bom direcionamento. E como você está estudando sozinho, você não tem o feedback de alguém que já é mais experiente em concurso. E às vezes você está estudando de uma maneira errada, uma maneira ineficiente, e quando você vai perceber, é tarde demais. Muitas pessoas acabam percebendo que estão estudando errado no dia da prova. E aí é tarde demais. Depois que ela passou meses estudando, na hora que ela senta lá para fazer a prova do concurso, ela percebe que estudou errado. Por quê? Porque ela não consegue lembrar. Ela tem aquela sensação, aquela sensação horrível, né, para quem presta concurso. Sabe que a pior sensação é aquela que você olha para a questão, você tem certeza que você estudou aquele assunto, às vezes estudou mais de uma vez, e você não lembra. Você perde aquela questão. Na hora de você conferir depois no gabarito, você fala, nossa, mas eu estudei tanto esse assunto e não consegui acertar. Essa sensação é horrível, por quê? Porque você gastou energia, você já gastou tempo e você não conseguiu. É pior do que você perder uma questão que você nem estudou, porque aí você não gastou energia com ela mesmo. Quem já prestou concurso, vai acontecer. Só que, quando você estuda com um direcionamento, com uma metodologia, a gente consegue minimizar isso. Não é porque você também está estudando super bem que não pode acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer com todo mundo. Porque a maioria das questões você consegue lembrar e resolver quando você estuda com direcionamento. Como eu disse aqui, por mais que você tenha um conteúdo de qualidade, um cursinho que você comprou de qualidade, mas você não tem um direcionamento, é como se você tivesse perdido numa floresta com uma roupa de qualidade, com uma bota de qualidade, mas sem
um GPS, sem uma bússola para te guiar. Então você está andando super bem, você está com preparo físico, mas você muitas vezes está pegando um caminho errado. E o que não pode acontecer é exatamente isso. Vocês perceberem que vocês estão num caminho errado, quando eu digo caminho errado é você estar estudando de uma forma ineficiente, e vocês perceberem muito tarde. O tempo, ele passa muito rápido. A gente não tem mais tempo para ficar prestando concurso de uma forma despreparada. A gente tem que entrar em todo concurso que a gente for prestar, a gente tem que entrar com o nosso 100%. E aí o que acontece? O perigo de você não ter esse direcionamento, quando eu falo direcionamento é de método de estudo, não direcionamento de conteúdo, porque se você comprou um cursinho que tem conteúdo, você já tem o direcionamento do conteúdo. Mas o que você vai fazer com aquele conteúdo? Não é porque você tem lá no seu notebook, no seu celular, na sua apostila, todo aquele conteúdo, que aquele conteúdo vai ser transmitido para a tua cabeça e a sua cabeça vai conseguir recuperar isso na hora da prova. Para isso acontecer, você precisa ter uma metodologia. Não tem esse direcionamento, você acaba entrando num ciclo perigoso. O que é esse ciclo perigoso? É um ciclo que é um ciclo de tentativa e erro. Porque você não sabe para onde está indo. Então, muitas pessoas começam a estudar com uma certa metodologia, de um jeito. Ah, eu sigo tal pessoa, então eu vou estudar isso. Aí vê na rede social uma outra estratégia e muda para essa outra estratégia. E aí você fica tentando, será que isso vai dar certo? Se não der certo essa metodologia, eu estudo de outra forma. Ah, eu vi que é bom revisar dessa forma, eu vi que é bom ler dessa forma, eu vi que é bom usar flashcards, eu vi que é bom usar resumo. E você fica nesse ciclo de tentativa e erro. Só que esse ciclo faz você estacionar. Se você já presta concurso e você ainda não foi aprovado ou aprovada, você provavelmente está estacionada. Quando eu digo estacionada, não é porque você não está avançando. Quando eu digo estacionada, é que você não está estudando de uma forma que você consiga se aprofundar, percorrer uma metodologia que traga o benefício, que traga a recompensa quando você for prestar algum concurso. Se você prestou vários concursos e ainda não foi aprovado, quer dizer que existe algo na sua forma de estudar que precisa ser ajustada. Se você continuar estudando da mesma forma que você estudou para os concursos que você não foi aprovado, a tendência é você também não ser aprovado. Se você já estudou, já prestou alguns concursos e ainda não foi aprovado, você precisa fazer ajustes na sua forma de estudar. Tem muita gente que acha que não, é insistência. Se eu continuar insistindo, um dia eu passo. Tem gente que acha que é como se fosse uma fila. É só continuar estudando bastante que um dia chega a minha vez. Mas não adianta você estudar bastante e estudar errado. Você precisa... Por isso que eu disse aqui essa questão de você conseguir detectar se você está estudando de forma adequada. E quando você estuda sozinho ou sozinha, muitas vezes é difícil você descobrir isso. O que acontece? Se você não mudar algo na sua forma de estudar, a partir de hoje, a tendência é você ter os mesmos resultados. É aquela velha frase. Se você continuar fazendo o que você faz, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Mas como é que eu faço para descobrir se eu estou nesse ciclo perigoso de tentativa e erro? Como é que eu faço para descobrir? Existem alguns sinais. Então veja, esses sinais que eu vou passar para você agora, se por acaso você está com esse tipo de comportamento, é muito provável que também você esteja dentro desse ciclo perigoso da tentativa e erro. Que é o ciclo que pode estar deixando você estacionada ou estacionado sem conseguir ser aprovado. Então vamos lá. Primeiro sinal. Primeiro sinal é o seguinte. Você vive trocando de estratégia ou de metodologia a todo momento. Como eu disse aqui. Hoje em dia, com as redes sociais, existe muita gente postando
conteúdo sobre metodologia de estudo, concursos, como ser aprovado em concursos. Muita gente postando conteúdo nesse sentido. E se você não tem esse direcionamento, você fica... Se você é daquelas pessoas que fica pegando aquelas diquinhas, aparece uma dica aqui, aparece uma dica lá, e fica tentando implementar essas dicas que vão chegando aí no seu celular, esse é um sinal que você está nesse ciclo de tentativa e erro. O algoritmo das redes sociais, todo mundo sabe como é que funciona. Se você clicar ou assistir algum conteúdo, por exemplo, de metodologia de estudo, a tendência é começar a aparecer as pessoas que geram conteúdo nesse sentido. Então, se você clicou lá, deu um like ou assistiu um Reels, por exemplo, de alguém que fala sobre metodologia de estudo ou dá dicas sobre como estudar com eficiência, vai começar a chover gente que fala sobre isso no seu celular. E aí, se você ficar dando ouvidos para todo mundo que chega no seu celular falando de como, da maneira correta de estudar, dando dicas de como estudar com eficiência, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque a hora que você começa a aprofundar numa metodologia, você muda. Se você está apresentando esse sinal, é muito provável que você esteja nesse ciclo. O sinal de que você fica dando ouvido a qualquer conteúdo que chega na internet. As pessoas que são aprovadas, elas seguem uma metodologia e vão até o final. Uma metodologia eficaz. Quando eu estudava para concurso, os concursos que eu fui aprovado, eu não mudava. Lógico que naquela época que eu prestei concurso, era até mais fácil você fugir, né, dessas influências das redes sociais. Porque não tinha tanta rede social. Era mais fácil. Então eu segui a minha metodologia e fui em frente. Eu costumo dizer aqui que duas coisas são importantes para você ser aprovado. Se você tiver essas duas coisas, você tem grandes chances de ser aprovado. Primeira coisa é uma metodologia de estudo eficiente. E a segunda coisa é a constância. Então não basta você ter uma metodologia de estudo eficiente se você não tiver constância. E não adianta você ter constância, estudar bastante, muito tempo, se você não tem uma metodologia eficiente. Se você estuda aleatoriamente. Vou fazer uma analogia aqui. Se você tem um método eficiente e não tem constância, é como se você tivesse um machado super afiado, mas bate o quê? Bate muito pouco na árvore. Você dá uma batida na árvore a cada 1 hora. Você não tem constância. Num dia você dá machadada na árvore, no outro dia você não dá. Você vai derrubar poucas árvores. Se você tiver só constância, mas não tiver um método de estudo eficiente, você está com um machado cego, batendo na árvore ali o dia inteiro. Também não vai dar certo, não vai derrubar muitas árvores, vai se cansar. Então o que vai fazer você derrubar muitas árvores, né, fazendo a analogia que derrubar árvores é você ser aprovado, ter um método de estudo que te traga a memorização, você precisa ter um machado afiado e ter a constância de utilizar esse machado pelo tempo suficiente. Foi dessa forma que eu consegui ser aprovado. Constância e método de estudo eficiente. Se você não tiver esses dois elementos, fica difícil. Então, tudo isso que eu estou falando, vocês que estão aí, tudo isso que eu estou falando, você tem que olhar para dentro. Tudo isso que eu estou falando, você tem que falar, eu faço isso? Um outro sinal de que você está nesse ciclo perigoso de estagnação, de tentativa e erro, é você não ter um cronograma definido. Você estudar aleatoriamente. Por exemplo, essa semana eu vou estudar segunda-feira à noite, aí na terça-feira sobrou tempo na hora do almoço. Se sobrar tempo na hora do almoço, eu estudo. Se não sobrar, talvez eu estude à noite. Na quarta-feira, acho que não vai dar para estudar. Na quinta, você percebeu? Você não tem um cronograma, uma agenda semanal.
para você organizar. Se você está assistindo a esse vídeo, é porque você tem um objetivo. Você tem o objetivo de ter uma vida melhor, de ter um cargo público, ter uma renda estável, seja qual for o objetivo que você tenha, sendo aprovado em concurso. Se você tem esse objetivo, muitas vezes esse objetivo vai fazer você melhorar de vida, a sua vida, a vida da sua família, estudar é algo importante para a sua rotina, ou não é? Se é algo importante, estudar tem que estar bloqueado na sua agenda todos os dias. Se você não tem costume de preparar, programar a sua agenda semanal, sempre da próxima semana, como eu faço? Eu pego todo domingo à tarde e preparo a minha agenda da próxima semana. E nessa agenda eu reservo horários lá para as coisas importantes da minha vida. Atividade física, tempo com a família, estudo, trabalho. O estudo, se você está estudando para concurso, se você quer ser aprovado em concurso, o estudo tem que estar na sua agenda. Só que você tem que colocar na sua agenda antecipadamente. E não ver se vai sobrar tempo ou não. Então, quando você for começar a semana, você já tem que saber quais são os momentos que você vai estudar, quais são os blocos de 1 hora, de 2 horas, de meia hora, seja qual for o bloco que der para você, que você sabe que você naquele momento você vai estudar. Ah, mas eu não tenho tanto tempo. Não é questão de tempo, de quantidade de tempo. É questão de você organizar. É melhor você estudar 30 minutos todos os dias do que você estudar num dia 4 horas, depois pular 2 dias, estudar quando der. A organização do seu cronograma, do seu planejamento, se você não tem isso, também é um sinal de que você pode estar nesse ciclo aí de estagnação. E como é que você faz? Uma coisa que vai te ajudar é você ter um método de estudo que, além de te dar ferramentas que facilitem a sua memorização, ajuda no seu planejamento. Enquanto você não reconhecer algo que está acontecendo com você, você não consegue corrigir, não consegue melhorar. Então, como eu disse aqui, você às vezes tem aí um bom cursinho, boas apostilas, mentorias, sei lá o que você tenha. Mas se você não cuidar dessa questão de organização no seu horário, da sua agenda, você não vai conseguir usufruir de toda essa qualidade desse material que você tem hoje aí. E qual é o custo disso, né? Se você está percebendo aí que você está nesse ciclo, ou está meio perto, com o pé dentro, um pé fora, um pé dentro desse ciclo aí, de estagnação, de tentativa e erro, você tem que tomar cuidado, porque se você permanece dentro desse ciclo, com esses comportamentos que eu trouxe para vocês agora aqui, você tem que tomar um certo cuidado que pode acontecer algumas consequências disso ao longo do tempo. Se você não tomar cuidado e não corrigir essas coisas, o tempo vai passar e vai acontecer algumas coisas ruins com você. Uma delas, uma consequência de você não tomar cuidado e deixar esse ciclo se perpetuar aí na sua forma de estudar, é que você vai ficar frustrada. A frustração vai acontecer. Por quê? Ou porque você vai chegar na hora da prova e não vai conseguir ser aprovado, não vai conseguir ficar ali dentro das vagas, ou você já vai perceber ao longo do caminho que você não está rendendo, está cansando, está estudando muito e não está conseguindo memorizar. E tudo isso vai causar a chamada frustração. E perceba, toda vez que você está num processo, qualquer processo que você esteja de aperfeiçoamento, que você precisa dedicar tempo e energia para conseguir algo, conseguir um objetivo, a frustração é uma emoção negativa. É algo que tende a te fazer desistir. Te desanima.
E tudo que você não precisa nesse momento, nessa preparação sua para o concurso público, é desânimo. É por isso que você precisa tomar cuidado e detectar se você está nesse ciclo de estagnação. Uma outra consequência de você estar nessa condição, meio sem um método de estudo que te dê uma linha mestra, outra consequência é você começar a se comparar com outras pessoas. A comparação é extremamente nociva. Eu já conversei com pessoas que falam, nossa, mas eu estudo para concurso há X anos. Aí eu conheci uma pessoa que estudou bem menos do que eu e já conseguiu ser aprovado no cargo que eu também almejava. E aí você começa a se comparar com essas pessoas. E isso também te traz desânimo. A comparação, ela não serve para nada. A única comparação que é válida é a comparação com você mesmo. Você olhar para trás e falar, não, agora eu estou melhor do que eu era antes. Agora a comparação com os outros não é interessante nesse momento de preparação para concurso. E uma outra consequência também que é muito prejudicial é a ansiedade. Você, à medida que o tempo passa, lógico que há pessoas que são mais pacientes, são mais resilientes, e há pessoas que têm menos paciência. Então, por exemplo, tem pessoas com as quais eu converso que prestou concurso uma vez, não passou, ela já começa, meu Deus do céu, nossa, agora eu vou prestar a segunda vez, mas agora a segunda vez eu tenho que passar. Se eu não passar, nossa senhora, o que vão pensar de mim? Sei lá, eu preciso passar, sei lá, por questões financeiras, ou porque minha família tá esperando isso de mim, seja o que for. A pessoa começa a ficar ansiosa. E a ansiedade também é uma outra coisa que também vai só detonar a sua preparação. Então veja, quando eu digo que você precisa ter um método de estudo eficiente, um método de estudo que organize a sua vida, que planeje a sua rotina. A importância de você ter isso é para você evitar todas essas consequências. Para você evitar de ficar patinando. Quando eu digo que quando você estuda de forma errada, uma forma ineficiente, ou uma forma aleatória, ou sem estudo de qualquer jeito, e você não percebe isso, as consequências elas são devastadoras. E como eu disse aqui, hoje em dia ninguém tem mais muito tempo, ou muito dinheiro até, né? Tem muita gente que paga, às vezes, cursos online ou presenciais, né? Hoje em dia não tem mais tempo e dinheiro para você perder. Então a importância de você já ter acesso a uma metodologia eficiente que faça você gastar o menos tempo possível de estudo é importantíssimo. Porque até você ser aprovado é um processo. Eu prestei um concurso que eu estudei 2 anos e meio. Era um concurso disputado. Que eu passei de primeira, nas primeiras colocações, mas eu tive que me dedicar 2 anos e meio. Estudando diariamente. Estudando com organização. Estudando com método. E nesses 2 anos e meio, você acha que quantos foram os momentos que eu tive que controlar o meu emocional? Controlar a ansiedade, controlar minha frustração, controlar a comparação. Então veja a importância de você ter um método de estudo. Ela vai além de só fazer você memorizar mais. A preparação para um concurso público, eu sempre falo para os meus mentorados, ela se baseia num tripé, que eu chamo de 3 M's. Movimento, método e mentalidade. Se você... é o que eu falo para eles, é o tripé da aprovação. É o tripé da aprovação. Porque se você tirar uma perna desse tripé, ele cai.
Uma dessas pernas, né, do tripé é a mentalidade. Então não adianta você ter um método, você estar em movimento, se em algum momento desse processo a sua mentalidade ficar abalada por ansiedade, por comparação, por desânimo. Então a preparação para o concurso, principalmente se você está aí querendo prestar um concurso mais concorrido, que às vezes você vai precisar de uma preparação aí de 1 ano ou mais, a mentalidade é primordial. Então, mas aí você pode dizer o seguinte: eu gosto de estudar sozinho, me fechar no meu casulo lá e não conversar com ninguém, não procurar método nenhum, não aprimorar, o meu jeito de estudar é aquele. Sim, você pode estudar sozinho. Mas se você tiver acesso a uma metodologia que consiga te ajudar em todas essas partes, nesses 3 M's que eu te disse, uma metodologia que já foi validada, que já foi provada na prática que funciona, isso vai te economizar muito tempo. Quando você consegue entender que o método de estudo eficiente, ele serve para qualquer concurso. Ah, não, mas eu quero um método de estudo para o concurso do cargo X. Ah, não, eu quero um método de estudo. Não. Quando você aprende a estudar de forma eficiente, ele serve para qualquer estudo. Estudo de concurso, estudo de faculdade, qualquer estudo, qualquer concurso. Do menos concorrido ao mais concorrido. De um tempo de preparação pequeno para um tempo de preparação maior. Um método que faça com que você consiga reter o conteúdo e depois recuperar esse conteúdo na hora de fazer a prova. Quando você estuda sem ter esse direcionamento, sem ter essa orientação, é como se você estivesse tentando montar um quebra-cabeça ali, mas sem ver a imagem da caixa. Você pode até conseguir montar esse quebra-cabeça, mas vai ser muito mais demorado e você vai gastar muito mais energia. Então perceba, cuide desses elementos que eu trouxe para você. Mentalidade, método e movimento, que é a constância. Por quê? Se você não cuidar desses elementos, que muita gente acha que estudar é só sentar na cadeira e ficar lá 2, 3, 4 horas gastando energia cerebral, estudar não é só isso. Existem esses elementos que eu trouxe para vocês e você precisa cuidar deles. Porque se você não cuidar desses elementos, uma coisa que vai acontecer com você, se você começar a sentir isso, você provavelmente não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado. E o que é? É você perder a confiança em si mesmo. Perder a sua autoconfiança. Se você não acreditar que você pode, que você consegue, você vai estudar ali, como o pessoal diz, de freio de mão puxado. Você não vai se entregar 100%. E quando eu digo acreditar, não é, mas eu tenho que acreditar, é fé, é esperança, não. Como eu disse aqui, o que vai fazer você ser aprovado, ser aprovada, é você cuidar desses 3 elementos. Dos 3 M's. Mentalidade, método e movimento. É isso que vai fazer. Só que se você não confiar em si mesmo, se você não acreditar que você pode, isso vai afetar diretamente a sua mentalidade. E aí você não vai conseguir manter a constância. Você vê que cada um desses 3 elementos eles estão interrelacionados. Por quê? Se a sua mentalidade está abalada, você não consegue se manter em movimento. Certo? Se você não tem um método de estudo eficiente, isso vai abalar a sua mentalidade, porque você vai perceber que você não está evoluindo, não está memorizando, não está desempenhando. Você vai começar a ficar frustrado. Se você fica frustrado, isso afeta o seu M de movimento, você para de entrar em movimento, você começa a quebrar a consistência. Então vê como é um tripé mesmo, que as 3
As 3 pernas do tripé precisam estar inteiras. Muita gente que presta concurso não tem noção disso. Eu só comecei a ter noção disso depois que comecei a estudar mesmo e entender. Eu falei, não, para eu conseguir ser aprovado, eu vou ter que cuidar desses 3 aspectos. Você que está assistindo a esse vídeo e está entendendo isso, você já está na frente de muita gente que está prestando concurso. 90% das pessoas que prestam concurso não tem noção disso que nós estamos conversando aqui. Não tem. Às vezes a gente acha, não, meu pessoal aí fora sabe muito, sabe tudo, tem todos os elementos, tem todas as condições para ser aprovado, eu que não tenho. Não. A partir de hoje, depois que você ouviu isso que eu disse, não tem como você desouvir, né? Desouvir o que você ouviu. Não tem como. Agora você sabe o que você precisa para uma preparação completa. Eu só consegui ser aprovado em concursos quando eu consegui equilibrar esses 3 M's. Mentalidade, movimento e método. Beleza? Então espero vocês na próxima. Tchau!